Gostaria de saudar a você nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar olhando para o livro de Salmos, dando sequência. Nós paramos no Salmo 34, um salmo que ao lê-lo, cada versículo me dava um sentimento de ficar ali e meditar. E hoje nós vamos fazer desta maneira. Nós meditamos no versículo 1 e agora vamos hoje estar falando sobre o versículo 2 do Salmo 34. E o texto da palavra de Deus, portanto, Salmo capítulo 34, versículo 2, diz o seguinte: A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. A primeira frase que o salmista coloca fala da alma dele. O salmista Davi, ele sempre fala da alma dele. Ele é uma pessoa que tem esta singularidade de ouvir a sua alma. E a alma fala dos sentimentos, né? E às vezes a gente pensa que só as mulheres estão mais afinco aí com os seus sentimentos, mas este homem, um homem guerreiro, um homem rei, ele expressava para nós esta realidade de que ele observava, de que ele ouvia os desejos, os sentimentos da sua alma. E a alma fala disso, daquilo que a gente raciocina e daquilo que a gente sente a nível de sentimento. E ele diz: a minha alma se gloriará no Senhor. E a palavra-chave desta frase é gloriar-se. O que é gloriar-se? Gloriar eu entendo como sendo a máxima de sua alegria. Aquilo que eu tenho prazer de contar para alguém, né? Então, em que eu me glorio? Talvez numa escola, numa escolaridade, um curso que eu tenha feito. Talvez eu possa me gloriar na minha profissão. Talvez eu possa me gloriar da família que eu tenha. Enfim, há algumas razões pela qual um ser humano pode se gloriar. E se eu olho para a pessoa que escreveu este salmo e olho para o rei Davi, eu posso só imaginar quantas coisas ele tinha em sua vida para se gloriar, para falar, para poder contar às pessoas, para encontrar profunda alegria de como Deus o livrou, como usou, como ele era um homem guerreiro, como Deus os dava vitórias, a vitória que Israel estava vivendo, enfim, tantas coisas, desde a sua sabedoria até a sua ação e aquilo que Deus fez por ele em sua vida e o permitiu fazer, era algo que ele podia se gloriar. No entanto, Davi, neste salmo, estabelece esta verdade para a sua vida e ele diz: a minha alma se gloriará no Senhor. E porque ele fala nessa colocação futura, eu posso até entender aqui que ele está pregando para si mesmo. É alguém que dizendo: eu estabeleço isso para a minha vida, é o que eu quero. Eu quero exercitar que a minha alma se glorie no Senhor. Portanto, quando alguém pergunta: Davi, rei Davi, como estás? Né? Então, eu imagino uma resposta seria até: o que o Senhor nos tem abençoado, aleluia. Então, a glória da pessoa não está naquilo que ele alcançou, naquilo que ele fez, naquilo que ele é, mas no Senhor que o permitiu, no Senhor que dá a vida, no Senhor que garante a vitória, no Senhor que dá a habilidade e que muitas vezes obra milagre para que aquilo que ele viveu fosse uma realidade. Então, esta é a minha oração neste dia, para a minha alma minha, gloria-te no Senhor. É o meu primeiro pedido neste momento devocional. A segunda frase que ele coloca é os mansos. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. E quando eu estava pensando e refletindo sobre isso, sobre quem são os mansos, eu me pergunto, será que ser manso é uma questão de personalidade? Eu sempre imagino, quando a palavra de Deus fala que Moisés era um homem muito manso, né? Eu imagino Moisés, aquele homem pacato, aquele homem sereno, de poucas palavras, né? Aquela figura de uma pessoa mais vivida, de uma sabedoria que é expressa com poucas palavras, mais profundeza. E eu sempre, quando penso nisso, eu digo: mas Senhor, eu não sou mansa. Mas quando a palavra de Deus me chama, e eu meditando nisso nesse dia, eu digo: meu Deus, mansidão neste sentido. Primeiro que eu vou lembrar lá no fruto do Espírito,
que há uma colocação como essa. Portanto, há uma possibilidade de que aquele que não tem uma personalidade mansa possa exercer, viver a mansidão, que eu entendi hoje que eu sou chamada para viver, e entendo que você também é chamado, porque os mansos ouvirão ao Senhor e se alegrarão. E aí eu entendi que a mansidão, ou ser manso, aqui não está falando da personalidade, mas de um estado de alma. São pessoas calmadas e não enervadas. Pessoas que, ao receberem a notícia, que ao receberem a informação, que ao receberem as realidades do dia a dia da sua vida, eles têm menos reação imediata, instintiva. São pessoas que, ao receberem as realidades da vida que os cercam, eles pensam, eles pesam aquela realidade em função da sabedoria que o Senhor lhe tem dado até ali. E nós que somos crentes, pesamos as realidades em função da palavra de Deus, que é o guia de Deus para as nossas vidas. Portanto, ser manso é possível, é exercitável. Nós que vivemos neste novo pacto, neste novo testamento, nesta nova dispensação que o Espírito habita em nós, ele tem prazer em frutificar, e o seu fruto é parte também da mansidão, e nós, portanto, se vivemos uma vida em comunhão com o Espírito e alimentados com a palavra, conhecedores da palavra, não temos por que viver uma vida de reação, né, instintiva, muitas vezes perigosa para nós mesmos e para aquelas pessoas que interagem conosco. Muitas vezes as nossas reações nos causam problemas que nós pagaremos por tempo na vida, quando, se tivéssemos tido a mansidão de acalmar-nos, nós poderíamos viver o milagre que Davi coloca neste versículo: ouvir ao Senhor. Aquele que reage impetuosamente não tem tempo de ouvir a voz de Deus. Mas aquele que é manso, aleluia, ele pausa, ele nesta hora realça o seu coração aos céus, ao Espírito de Deus, e pode, se Deus assim o permitir, ouvir a voz do Senhor, seja direto pelo Espírito no seu coração, seja uma lembrança de um texto das Escrituras, seja qualquer uma outra que Deus providencia diante de nós, porque o Senhor que está conosco tem prazer de falar. E bênção, como diz ainda no final deste versículo, estes mansos, eles ouvirão, mas olha o que termina aí: se alegrarão. E verdadeiramente eu posso imaginar que é ter uma vida de ser manso, ouvir ao Senhor, como é alegre você saber que no final daquela reação foi guiada por Deus, e aquilo que aconteceu depois foi aquilo que Deus direcionou, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Este é um desejo para a minha vida que eu vou levar para o meu dia de hoje. Aleluia! Que eu quero pedir ao Senhor para a minha vida, que eu vou buscar exercitar na minha vida, porque verdadeiramente, como disse, não encontro na minha personalidade, na minha natureza, mas entendo mais uma vez, pela graça do Senhor, olhando para essa palavra, de que eu posso sim ser um dos mansos deste mundo, ouvir a voz do Senhor e me alegrar nele. Que Deus abençoe e lhe dê também esta graça, em nome de Jesus. Amém.